Olá, sejam todos bem-vindos aqui a mais um episódio do Terapia no Exterior, nessa série que a gente tem produzido. Hoje é o último episódio dessa série, né? Que a gente vai falar hoje sobre a competência intercultural que você, profissional, psicólogo, terapeuta, coach, e para você que trabalha com brasileiros no exterior, ou para você que trabalha no Brasil também, essa realidade tem aumentado muito, né? Do Brasil receber outras nacionalidades, então eu acho que vai ser um episódio muito interessante. A gente vai falar sobre a competência intercultural. Então, aproveite para nos seguir nas redes sociais também do Terapia no Exterior. Se você ainda não nos segue, nós temos o Spotify, que é áudio, e temos um canal no YouTube também de vídeo. Então, a gente tem aí os dois, né, para você se identificar. Eu sou a Francine Castilhos, tenho foco em carreira, né? Falo sobre carreira aqui no Terapia no Exterior. A Rayane quer se apresentar? Eu tenho foco no processo de imigração, que é quando a pessoa sai do seu país, aparentemente ela não tem o objetivo de ficar e acaba ficando nesse país e precisa fazer seus processos de adaptação. E eu sou a Dalé Freire, tenho foco na expatriação, que é quando a pessoa sai do país, mas não tem intenção de ficar ou tem intenção de ficar temporariamente, não é? Então, nós três aqui formamos a terapia no exterior. E falar de competência cultural é comunicar esses três lugares, né, que nós temos, que para muitos profissionais estão bem fundidos, assim, talvez no conceito só, e para nós três eles são tão separados em termos de estudo, que a gente vai, eu sempre falo, né, a gente vai levantando algumas bandeiras dentro das nossas áreas. Pensou aí, Odaleia? Eu tô pensando é que quando a gente fala de competência cultural, a maioria dos profissionais sempre relaciona, não é, com a questão de morar no exterior, né? Porque eu falei em terapia no exterior, né? Porque a gente compõe aqui essa plataforma que é a terapia no exterior, que está voltada para o estudo da psicologia intercultural, não é? Que está voltada para os profissionais que querem trabalhar com brasileiros no exterior. Mas, na realidade, a competência cultural e a própria psicologia cultural, ela vai ajudar na sua performance como profissional, e não só aí do psicólogo, tá, gente, de todos os profissionais, na sua competência do seu trabalho, na realidade, com todas as minorias, tá certo? Não é só com o imigrante, com o expatriado, mas com todas as minorias. É muito bom a gente levantar essa questão, porque não é só com questões de nacionalidade, mas com todas as minorias. Eu me lembrei disso também porque a Fran falou, você profissional que está no Brasil, e está pensando assim, não preciso de competência cultural, porque eu estou trabalhando aqui no Brasil com brasileiros, né? Mas aí a Fran chamou bem atenção para isso, né? Que as minorias estão crescendo também no Brasil nesse sentido de recebendo outras nacionalidades, mas aí a gente também inclui outras minorias, né? Como a gente tem minorias de gender, né? De gênero. Raciais. Raciais, não é? Então, a questão da competência cultural vai muito além do que só a questão do exterior que a gente está falando aqui, né? Então, por isso que esse tema se faz super, né, importante da gente estar debatendo hoje. Então, preste atenção no que a gente vai estar falando hoje aqui. Isso. Eu lembro que na época da faculdade, esse conceito que a gente tem estudado hoje, ele não era bem difundido, né? A gente não tinha acesso a esse conteúdo e hoje tem se levantado pesquisas, então, para apontar para isso, né? Apontar para a necessidade do profissional como no processo terapêutico ou em qualquer âmbito que ele estiver trabalhando, né? As empresas, né? Isso, e de realmente, eu acho que é uma oportunidade do psicólogo hoje fazer esse movimento também de adquirir a competência, né, ao desenvolver a competência, mas de passar isso também para outras pessoas, então, no sentido de treinar equipes, de desenvolver realmente essas ferramentas da competência intercultural. E aí a gente vai falar sobre quatro, né, Odaleia, quatro dimensões da competência intercultural. Legal.
Primeiro, a Fran ia falar o conceito, né, Fran? Tu já foi direto aí para... E eu já fui lá nas políticas públicas. Já foi nas políticas públicas. É que vocês não sabem, é que a gente conversa tanto sobre esses assuntos, né, nas nossas reuniões, que aí a gente acha que vocês já estão sabendo mais, tanto quanto a gente, né? Mas aí o conceito, né, A gente Fran? tem. Isso. Que a gente quer que a gente assim, que a gente também pula um pouco essa parte, né? Porque a gente acha também que vocês já participaram do nosso curso, né? Porque quem faz o curso de psicologia intercultural acaba já adquirindo, assim, uma boa parte do que é o conceito de competência cultural, apesar que é um grande trajeto aí para você adquirir competência cultural, não é? Que é esse conjunto de comportamentos, de habilidades, né? Congruentes, eu gosto de falar isso, né? Que são congruentes entre si, que vão te fazer eficazes aí dentro de culturas, não é? Falei bem, a Fran é bem melhor no conceito, né, Fran? Vai lá, Fran. Talvez Na também muito verdade, resumido. não, mas foi muito bom. Na verdade, ele vem como uma base, né, para tua prática. Então, por exemplo, eu estou num processo terapêutico ou eu estou envolvido em qualquer outro âmbito, né? Eu preciso ter essa base, se o meu desejo é fazer esse movimento da interculturalidade, né, atender esse público, eu preciso formar essa base da competência e dos outros conceitos que a gente trouxe também nas outras aulas, né? Mas o Inteligência que da que é? humildade, né? Isso, é da inteligência e da humildade intercultural, porque isso é necessário, isso faz necessário ainda hoje muito mais. Mas então ela está pautada em três, né? Ela está pautada, como a Odaléia falou, nos comportamentos, nas habilidades e nas atitudes. Então, é aquela competência do que o profissional tem de olhar para o cliente, de olhar para aquela realidade num contexto específico, de entender a vivência dele, de entender o caminho dele, de se colocar na posição de realmente acolher, né, aquela dor e saber trabalhar estrategicamente com o cliente num plano de tratamento, né, entendendo a realidade, entendendo a compreensão da vivência do cliente. Então, é realmente ter essas habilidades. E de conhecimento, estar buscando conhecimento, né, tanto científico quanto prático dessas vivências. Então, eu falo assim que no curso as meninas, os meninos, né, quem está aqui com a gente estudando, eles acabam desenvolvendo essa competência, porque você muda a escuta, né, realmente através das aulas das meninas, então sobre imigração, sobre expatriação, e vai desenvolvendo esse conhecimento, essa busca constante pela competência. É uma busca constante, né? A gente nunca está pronto. Uma visão de mundo, né, que a gente acaba trazendo nas aulas com muitos exemplos, né, estudo de caso, exemplos que a gente traz, os nichos, né, que a gente traz, quem são essas pessoas que migram, né, a Rayane traz os exemplos dos imigrantes, eu trago dos expatriados, né, e aí a gente fala da história, como é que se dão as imigrações, como é que se dão as expatriações, e tudo isso agrega na visão de mundo, que esse conhecimento, não é? Que aí vai nos dando mais repertório e aí mais competência cultural nesse sentido enquanto profissionais. Estou pensando em nós, né? Eu gosto muito de trazer essa experiência nossa, assim, que nós tínhamos que permear outras disciplinas para desenvolver essas competências, e por isso que nós nos sentimos capacitadas e habilitadas para trazer esse curso para vocês, porque muitas vezes, por exemplo, eu vejo a Odaléia falando muito que permeou a área do RH, eu permeei muita área do direito, né, para poder entender tamanha complexidade da imigração nos seus múltiplos aspectos, porque eu tinha uma visão muito reduzida. E essa semana mesmo eu recebi um feedback de uma aluna, assim, que ela nunca tinha pensado no processo de imigração pela fronteira, por exemplo, e teve até uma situação bem trágica, assim, né, com morte de vários imigrantes na fronteira do México, né, dentro de um caminhão, em situação subhumana.
Então, quando a gente olha para esse lugar e desenvolve essa competência dessa minoria que muitas vezes inexiste ao nosso olhar, eu acho que é esse desenvolver outros lugares, olhar para outras disciplinas e associar, que competência fica parecendo que é um conceito só teórico, e eu acho que a gente gosta muito, o nosso curso é Psicologia Intercultural na Prática Clínica, então o que a gente faz? A gente pega essa competência, coloca na prática clínica com exemplos muito claros, assim, para vocês profissionais. E trazer isso de uma forma fluida. Eu gostei muito lá da nossa primeira aula, que fala sobre a inteligência, que a gente fala essa capacidade de continuar aprendendo o tempo inteiro. E eu gosto, a gente reforça aqui essa última, né, esse último episódio, falando dessa importância de continuar estudando, se capacitando, caminhando por disciplinas diversas, muitas vezes para você compilar seu conhecimento e entregar ao seu cliente de forma efetiva. Eu acho que esse é o nosso nível de responsabilidade como profissionais aqui, porque assim, por que nós criamos, gente, o curso, né? Às vezes as pessoas pensam assim, o que elas deram na cabeça de criar esse curso e levar para profissionais no Brasil? Porque muitas vezes a gente percebeu que na nossa atuação foi difícil, né, fazer a escuta e fazer esse processo de aplicar a teoria e prática, então nós estudamos muito, pegamos vários conhecimentos, né, para ensinar a outros profissionais que muitas vezes se encontram perdidos nessa caminhada. E aí o cliente vai ser o maior beneficiado, porque quanto mais eu estudei, mais eu melhorei a qualidade dos meus atendimentos. A Rayane, que começou a atender há 7 anos, né, um processo de imigração, não é a mesma que atende hoje. Meu nível de maturidade, de escuta para o meu cliente evoluiu muito. E reconhecer isso é interessante às vezes, né, porque a gente acha que está pronto e fala assim, nossa, eu sou a mesma terapeuta de antes. Jamais, né, eu melhorei muito a capacidade dessa competência e ainda tem muito que melhorar, assim, dentro dessa construção. E essa é que você coloca, né, o que a gente falou no episódio passado da humildade cultural, não é? Que a gente reconhecer que nunca está pronto, né? E que a gente tem que estar sempre buscando essa melhoria e nesse sentido da cultura, não é? Que eu nunca estou pronto, porque eu nunca sei suficiente sobre o outro. E aí eu sempre tenho a curiosidade sobre a cultura do outro. E aí que é a diferença, porque muitas pessoas podem perguntar por que é humildade cultural, né? Que a gente falou no outro episódio, não é só a humildade, né? É porque preciso ter a humildade de ter curiosidade pelo outro, se a gente quer ser bons profissionais com pessoas que vivem em outro país ou que são minorias, né? É que a gente tem essa curiosidade, né? E o que a Rayane colocou, quando a gente quer ser bom profissionais, que a gente tem essa humildade, e no caso de ser profissionais interculturais, que a gente tem essa humildade de nunca parar de querer aprender sobre essas culturas todas, né? E que a gente traz no nosso curso, né? Falando do imigrante, do expatriado e das transições de carreira, não é? Porque, como a gente gosta de sempre colocar, talvez você profissional não esteja em transição de carreira, mas o seu cliente esteja em transição de carreira, não é? Porque se ele vive no exterior, ele está passando por transição de carreira. Então, por isso que a gente juntou esses 3 blocos, porque pode ser que você não esteja em transição de carreira, mas o seu cliente com certeza já passou ou está passando por transição de carreira, né? Então, esses são pontos bem importantes, assim. Né? E é difícil, né, Fran, assim, para a Fran que é especialista na área, você passar pela sua própria, acho que o profissional passa pela transição quando ele decide trabalhar com outras abordagens, assim, agora, imagina lidar com a transição do seu cliente também. Sim, e trazer esse olhar, assim, da interculturalidade é difícil muitas vezes de desenvolver isso com a pessoa, né? E é por isso que eu acredito que esse estudo constante, essa busca constante, ela é muito importante. Mas eu queria trazer um exemplo, assim, para ficar mais claro, talvez, para as pessoas, do que é isso na prática, né? Eu vou dar um exemplo aqui, talvez, do contexto, assim, aqui dos Estados Unidos, porque é o que eu conheço, né? Mas
quando você muda de país, você tem que se adaptar, né? Se entender aquela realidade. E muitas vezes, por exemplo, aqui nos Estados Unidos tem aquela questão de uma segregação ou de uma barreira assim racial, né? A gente tem muito aqui quem tem esse contato com outras culturas, né? Aqui existe bastante assim. Então, como não desenvolver esse olhar julgador para aquela cultura, para aquela atitude, né? Então, é aí que entra a competência, né, de você realmente se colocar ali, entender a cultura, entender como que se formou aquela sociedade, né, e por que que ela se movimenta dessa forma. Porque aqui existem igrejas, por exemplo, para pessoas negras, os negros não vão na igreja dos brancos, nem os brancos vão na igreja dos negros, né? É uma realidade. No Brasil não acontece isso dessa forma, ele acontece, mas não tão descaradamente como acontece aqui, não sei nem como explicar, assim, né? Mas é uma coisa que... Tão abertamente, né? Isso. Eu vou Então, contar assim, um você caso olhar com quando... aquele olhar contextual, como a Odaleia estava falando, né? Vai dentro dos elementos da competência cultural, que é de reconhecer as diferenças entre culturas, né? A gente vive no Brasil um racismo mais velado e mais calado, né? Porque não existe essa divisão tão grande, mas nos Estados Unidos é uma divisão maior e mais conflitante, né? Eles são mais conflitantes assim, e ao mesmo tempo ter entender essa cultura que você está vivendo, né? Ter essa abertura para conhecer a cultura do outro, né? Então, eu vivo numa cultura que é assim. E aí eu vou trazer também um exemplo meu, né? Que você falou. Então, quando eu estava em Nova York, a última vez que eu estava em Nova York, eu fui atacada por um senhor negro, né? Ele na rua começou a me xingar muito, nome feio e com o pulso fechado, assim, iminente de me bater. E foi amedrontador, assim, uma das experiências mais amedrontadoras, assim, da minha vida, o ódio no olho dele, sabe? Eu lembro que eu fiquei parada e eu estava com um saco do supermercado, eu tinha descido para comprar leite condensado e chocolate para fazer brigadeiro. Eu lembro que eu só fiz enrolar o saco na minha mão e falei assim, bem, se ele me atacar, eu tenho isso aqui para atacar nele, né? Eu lembro que eu só segurei assim, um saco bem forte e falei, ai Deus, se ele fizer alguma coisa, pelo menos eu me defendo com isso. Fechei o olho depois que eu vi o ódio nele, né? Eu fechei assim o olho e disse, ai, vou só esperar ele terminar, mas ele não parou. Eu esperei o sinal abrir e fui embora. E imediatamente a primeira sensação é a de raiva, é a do viés de atributo, de querer dizer que ele é louco, que é dele aquele problema e tudo. Mas quando a gente tem competência cultural e a gente coloca na perspectiva da cultura, e só o que dá isso é a competência cultural, a gente compreende, a gente olha que o comportamento está dentro de um contexto cultural. Então, aquele homem, ele reage daquela forma porque ele vive nessa cultura que a Fran trouxe, da questão cultural, onde há uma constante atrito muito grande entre brancos e negros, né? Então, esse comportamento dele é bem mais compreendido por mim, não é? Eu tenho uma competência cultural de compreender o ataque dele, eu não revido, porque eu entendo o que está acontecendo, e a situação acaba de uma forma sem trauma para mim, porque eu entendo que não é pessoal, não é? É uma questão cultural, não é pessoal, e ao mesmo tempo eu não chamo a polícia, ao mesmo tempo eu não taco o saco nele, compreende? Tudo isso é possível por uma questão de competência cultural, não é? Porque eu tenho a competência da cultura que eu estou vivendo, não é? Nossa, me fez aqui, você pensa muito no conceito de sociedade, das bases que tu tem, do que você é estimulado dentro da sua própria, né, do contexto social, que tanto que ele foi estimulado o tempo inteiro a ter esse lugar, e o tanto que você foi estimulado, ou nós somos estimulados, a nos defender, né, e de que forma que eu aprendi a me defender, é um conceito
social que vem da sociedade onde eu estou inserida, vem do contexto familiar que eu estou inserida, e aí a gente vem muito para a prática clínica, né? E aí trazendo esse conceito, assim, é fazer essa escuta do seu cliente se ele vivenciar uma situação como a que a Odaleia vivenciou, porque cada pessoa pode reagir de uma forma diferente baseado na cultura que ela estiver, né? E aí eu estou pensando aqui também no terapeuta, que quando ele recebe um cliente, nós tivemos até essa experiência, acho que tem 2 semanas, né? Chega uma mulher de uma região muito sensível, né? E a gente começa a analisar como fazer o encaminhamento dela para qual profissional, qual competência dentro da sensibilidade da região que ela está. Por que a gente está falando sobre isso aqui? Porque muitas vezes, quando você recebeu o seu cliente, ele falou a região, não tem como marcar a sessão no mesmo dia ou no dia seguinte. Você vai ter que sentar uma semana ali, estudar sobre essa região, entender todos os conceitos, antes de abrir seu consultório online, dar a cara para fazer a escuta dessa cliente. Isso aqui é muito importante. Se você não quiser fazer bobagem, você vai e trabalhar eticamente, você vai se comportar como a Raiane fala. Então, e porque assim, é muito natural hoje, né? Principalmente que, por exemplo, quem assiste as minhas aulas dentro da parte de imigração, eu falo que o imigrante, ele tem urgência de atendimento. Então, se ele te procura num dia, é muito bom ele ser atendido rapidamente, porque ele tem uma demanda de urgência e se você não atender, ele vai procurar uma forma de resolver, porque a demanda dele é muito imediata, né? Isso é um atendimento de emergência de suicídio e tudo, você faz aquele atendimento ali de plantão de intervenção. Quase um plantão terapêutico, né? Isso, um plantão terapêutico. Mas não perca jamais. É um cliente novo de uma região que você não domina nada, não atenda. Primeiro senta ali e estuda. Por quê? A gente estava até falando sobre os diagnósticos incorretos que se tem, né, nessa escuta de muitos profissionais. Então, às vezes, você atende um caso desse de urgência, uma família acabou de migrar, a escola chamou essa mãe para uma reunião, por exemplo, a mãe está desesperada porque recebeu um diagnóstico de dificuldade de aprendizagem do filho, ele vai ser transferido para uma sala de criança especial, por exemplo. Né? Então, aqui na Suíça ele vai para uma escola totalmente diferente, porque aqui não tem sala. E aí no Brasil a inclusão é muito mais presente, que nos Estados Unidos são salas e na Suíça são escolas. Escolas de crianças especiais. Então, às vezes, você pode sentar na cadeira do diagnóstico do país, né, que essa família está, perder de vista a competência cultural de transição que essa família está fazendo no contexto familiar, e conduzir o caso, né? Então, por isso que a gente tem uma aula falando só sobre os cuidados em atendimento com criança, porque você muitas vezes vai precisar emitir um relatório e fazer esse sistema questionar, porque essa criança está em um processo de transição cultural, essa família como um todo. Então, é só pensar, né? Quando a criança é um sintoma de um sistema. Então, se a família toda está insegura, ela vai manifestar isso dentro do seu comportamento escolar. Então, isso aqui já é competência. Então, 2 cuidados, né? No atendimento dos diagnósticos que os profissionais têm que ter e no cuidado do lugar que você vai fazer a escuta, né? De qual público-alvo, se você está pronto para poder fazer uma intervenção mais efetiva dentro do sistema que ele está inserido e fazer não posturas de intervenção ruins, mas trazer para o sistema um processo de reflexão também, né? Falando aí, eu me lembrando aqui que a Suíça seria um país que se beneficiaria tanto com cursos de psicologia intercultural, porque é um país que tem 25% da população de imigrantes, mas é terrível nesse aspecto. A gente tem casos assim, muito tristes de problemas com imigrantes, né? A gente teve um caso super triste, a família inteira cometeu suicídio por conta de problemas com as crianças que iam ser levadas para a escola, né? A gente não sabe exatamente o caso, mas porque justamente faltou competência cultural das autoridades, dos profissionais que estavam ali envolvidos, para o tratamento dessa família. E muitas mães brasileiras aqui sofrem muito por conta de diagnósticos errados, de transtorno de atenção, porque as crianças chegam aqui, não falam o idioma e vão para essas escolas especiais e as mães sofrem bastante com isso, né? Porque falta competência cultural dos profissionais, e aí a gente fala de todos, gente, por isso que a gente fala, psicologia
psicologia intercultural não é para o psicólogo somente, é para todo profissional que lida com minorias, qualquer elas que sejam, porque você precisa adquirir competência cultural, tá certo? Para que você possa trabalhar com minoria, seja ela qual for, tá? Então, porque você precisa ter essa sensibilidade para compreender esses pequenos aspectos que a gente está falando aqui, não é? De colocar nesse contexto. E aí é que é a galinha dos ovos de ouro de quem faz esse curso de psicologia intercultural, né? De você conseguir colocar os comportamentos do teu cliente dentro de um contexto cultural e não fazer o diagnóstico errado e não falar, né, a intervenção errada que faz com que o cliente corra e não volte nunca mais, não é? Exato. Então, essa é a grande importância, como principalmente, que esse eu me preocupo muito, não invalidar o sentimento do cliente, não é? Porque é horrível, eu recebo muitas clientes que chegam aqui e falam, Dália, eu queria atendimento com você, porque fui com um psicólogo no Brasil, e elas não falam com essa palavra, né? Mas me senti invalidada, porque fala, né, vai fazer alguma coisa que você vai ficar feliz, vai passear aí que você vai ficar feliz, né? Sabe um Porque é tão bonito exemplo? onde você mora. É isso aí que eu ia falar muito agora. comum. Você falando, né? Por exemplo, para mim, a Suíça é o céu na Terra, né? É um estereótipo. Olha que Para interessante. todos que olham de fora, né? É essa Exatamente, visão. mas antes de conviver com a Odaleia, para mim, eu até falava assim, nossa, eu tenho uma sócia que mora na Suíça, lembra que eu falava? Uhum. Achava super chique, super tipo céu, né? Ela tá no céu. Mas quando ela vai trazendo essas realidades, eu falo, nossa, que visão reduzida, né? Que é uma visão que está lá nas melhores cidades, nos melhores países do mundo para morar, que está na revista, que está em dados muito restritos do que era o meu conhecimento. Então, quando ela me traz os pormenores do país, eu falo, nossa, olha que falta de competência, né? De entender. Imagina se eu atendesse uma cliente que estava ali, eu com esse olhar de céu, do lugar onde ela mora, e possivelmente a Odaleia deve vivenciar muito isso, eu reduziria o sentimento de alguém que está dentro de um lugar maravilhoso, vivendo um processo depressivo, de uma tristeza sem fim, e não iria conseguir compreender, porque vê um estereótipo dos 10 lugares melhores do mundo para se viver, né? Então... a gente estava na palestra, né, das mulheres do Brasil, e a Liliane Tinoco, que é uma jornalista aqui, mostrando que a integração da imigração aqui na Suíça é assim, é a bolinha dos suíços, assim, e a imigração ao redor, porque não existe a verdadeira integração, o suíço não permite a verdadeira integração, não é? Porque eles são bastante xenofóbicos, assim. Então, a gente permite que você se integre, a gente tem até, é bonito, eles têm escritórios lindos, escrito integração, que dão todo tipo de serviço para você aprender a língua, arrumar emprego, mas só subemprego, mas só que você fique à margem da sociedade. A gente não te dá mais do que a margem da sociedade. Você vai ser médico aqui, mas para atender a sua população. Você vai ser, sei lá, grande coisa aqui, mas só a sua população, não com a gente, tá entendendo? Não com Ou seja, não integra realmente, não né? integra realmente. Ai, gente, essa disciplina aí é culturação, tá? Que é com a Rayane aí. A especialista. É tão legal ver os conceitos da culturação sendo inseridos fluidamente assim na nossa conversa, né? Falando de marginalização, integração, que é todo um conceito que está nas aulas, né? Exato. E aí, voltando um pouco para essa questão da cultura, da competência cultural, da competência cultural, a gente estava falando do trajeto, não é? Que antes da gente começar, que primeiro tem a consciência cultural, não é? Que consciência de, existe mais cultura do que a minha, né? A Fran fez um post bonito essa semana passada sobre etnocentrismo, né? Que é, a gente primeiro acha que só existe a gente, e aí, de repente, eu me lembro quando eu descobri que tinha outras religiões, eu falei, meu Deus, tem outras religiões, uau!
não é? E aí, eu era criança, tá, gente? E aí vem a consciência de que tem outras religiões, né? Depois vem a sensibilidade, que é para você se sensibilizar e dizer assim, nossa, existem outras culturas e deixa eu me sensibilizar, significa deixa eu me interessar, porque não adianta só a gente saber que existem outras culturas e dizer assim, ah, não quero nem saber. Ah, que vá para lá, ixi, esse povo, ah, é asiático, o povo tem bastante, ah, é asiático, aí bota tudo no mesmo saco. Isso não é se sensibilizar pela cultura, isso não é se interessar, então não adianta, tá certo? Ou então, como eu digo, brasileiros no exterior, isso não é outra cultura, vamos dizer, é botar todo mundo no mesmo saco, que eu brigo muito com isso. Brasileiro no exterior não é um tipo de atendimento, é colocar todo mundo no mesmo saco. Então, você não está fazendo um bom atendimento se você coloca todos os brasileiros no exterior no mesmo saco, porque eles vão ser diferentes, o que eles vivenciam é diferente, tá certo? Então, você tem que ter sensibilidade para entender, e é por isso que a gente oferece esse curso e está aqui falando para você. E depois vem a competência cultural, não é? Que a gente, sabendo isso tudo, a gente pode ter o conhecimento, a habilidade, não é? E qual é o terceiro, Fran? Atitude. E atitudes, não é? Que vão te dar eficiência aí para estar dando esse atendimento, estar trabalhando bem com seus clientes, e depois vai te possibilitar ter a humildade cultural, que é estar sempre aprendendo, sempre interessado nas novas culturas, na cultura aí das minorias e aprendendo sempre, não é? Então, seria como um ciclo, talvez, que Isso, você permeia verdade. todos os pontos, né? Ótimo. Inteligência, Que é, humildade, quando você chega de competência. novo na humildade, é claro que você vai achar uma nova cultura e dizer, olha, e aprender de Exato. novo e nesse ciclo novamente. Excelente. Fechamos, né? Fechamos o É, conceito para vocês. sim, acho que ficou bem Maravilha. claro. E, bom, espero que vocês tenham gostado aí dessa série que a gente produziu, né? Se preparem para as novas que vão vir. Segunda Queremos temporada, agradecer a terceira temporada, né? a terceira temporada que a gente Eu vai adorei. produzir para vocês. Então, nos acompanhe mais uma vez nas redes sociais. E é isso, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.